Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estou aqui para mais uma aula de matemática e estarei aqui concretamente falando de integral linear de primeira espécie. Então fiquem comigo até ao final deste vídeo. Antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e se subscrevam ao canal, que isso irá ajudar no crescimento do canal. E vou pedir também para que deixem nos comentários os vossos pareceres sobre o vídeo. Isto vai ajudar a perceber que o que eu estou fazendo está ajudando alguém. E também podem deixar as vossas sugestões de vídeo, isso é, deixarem aí o que querem que eu apresente nos próximos vídeos, não é? Os tópicos que querem que eu apresente nos próximos vídeos. Eu trabalho com matemática, física, trabalho também com algumas cadeiras ligadas à engenharia, resistência dos materiais, análise de estruturas, mecânica dos sólidos, mecânica dos solos, hidráulicas e etc. Então, para começarmos mesmo aqui, dizer que este é um vídeo teórico, mas é importante que nós percebamos primeiro a teoria por detrás das coisas para podermos ter facilidade em resolver exercícios práticos. O que eu tenho observado no canal é que quando eu lanço ou disponibilizo um vídeo teórico, as pessoas não se concentram naquele vídeo ou não aderem ao vídeo, não é? Correm mais para vídeos que tratam de resolução de exercícios práticos. Mas se a pessoa corre para vídeos que tratam de resolução de exercícios práticos, o normal é a pessoa decorar apenas os procedimentos de resolução daquele tipo de exercício e que não tenha entendido a essência por detrás da resolução daquele exercício. É daí que eu deixo a minha advertência, não é? Para poderem aderir aos vídeos teóricos, não é? Para perceberem a teoria por detrás das coisas, e aí já vão ter a facilidade de resolver muitos outros exercícios. Então, para começarmos mesmo, vamos aqui usar um exemplo prático, não é? De aplicação dessa matéria de integral linear de primeira espécie, que é o cálculo de massa de corpos lineares. Então, suponhamos que tenhamos esse corpo aqui linear, não é? Que se chama aqui C, não é? E ele vai ter uma certa densidade linear de massa. Por definição, densidade linear de massa vai ser a massa por unidade de comprimento. Podemos aqui puxar alguns exemplos de certos corpos. Vamos supor aqui temos alguns varões, não é? Aqui temos um varão de diâmetro 6, não é? Aqui varão de diâmetro 8, varão de diâmetro 12, 10, que são comumente usados na construção, e podemos ver aqui que temos 0,222, por exemplo, como densidade linear de massa para o varão 6, isso é, para cada comprimento de 1 metro ele tem 0,222 kg, que é 222 gramas para o caso. E o varão 8, por exemplo, tem 0,395, que quer dizer que para cada metro ele vai ter 395 gramas, e o restante também assim sucessivamente. Mas se formos a perceber aqui, essa densidade linear é constante, não é? Vamos voltar aqui a dizer que nem sempre a densidade linear de massa vai ser constante. Vamos imaginar, por exemplo, um taco de beisebol. Se formos a considerar o taco de beisebol como um corpo linear, ele, por conta da variação da sua secção ao longo do seu comprimento, vai ter a sua densidade linear de massa a variar. Outro taco que podemos considerar aqui é o taco de bilhares, não é? Ele, por conta da sua variação de secção, vai ter também sua densidade linear de massa a variar. Então, para o caso aqui também, esse corpo que vamos usar aqui para a nossa análise pode ter também a sua densidade de massa a variar. Para o caso aqui, podemos expressar essa densidade de massa em função dos pontos que temos aqui, né? Em função das coordenadas x, y. Vamos supor que tenhamos aqui um certo ponto, né? Esse ponto vou chamar aqui de P, ele é x e y, não é? Então aqui temos uma infinidade de pontos, não é? Como este aqui, e por conta da natureza deste elemento aqui, cada ponto pode ter sua própria densidade, não é? Isto é, a densidade não ser constante. Então, vamos tentar aqui expressar essa densidade.
E porque ela pode variar, vamos expressar numa primeira fase densidade para um certo ponto. Para o caso vai ser este aqui, o genérico que vamos analisar. E vamos colocar aqui densidade linear, não é? Que vai ser igual a uma certa função, não é? xy. Isto significa que essa densidade depende da posição de cada ponto. Quer dizer, para cada ponto aqui a densidade toma um certo valor. E ela vai ser igual, não é? Se é densidade linear de massa, vai ser, para o caso, a massa de um certo trecho sobre o comprimento desse certo trecho. Não é? Mas como varia em cada ponto, não é? Vamos supor, por exemplo, não é? Ou vamos considerar esse trecho aqui. Ele tem um certo comprimento, mas como se trata de um ponto, seu comprimento vai tender para zero. E se tende para zero, vamos chamar de diferencial de comprimento. Não é? E para o caso aqui dos manuais que eu consultei, o comprimento é denominado S. Então ficamos aqui com DDS. Não é? DDS. Não é? Então, é diferencial porque trata-se de um ponto e o ponto, seu comprimento, tende na verdade para diferencial, não é? Diferencial de comprimento. Então, já temos o comprimento desse trecho aqui e depois vamos precisar também da massa desse ponto, porque a densidade linear vai ser massa sobre o comprimento do trecho. Então, a massa desse ponto podemos expressar também em função de x e y. Não é? Esse ponto vai ter sua própria massa, então vai estar em função de x e y. Então, teremos aqui massa, não é? A massa em x, y, a massa desse ponto, vou chamar ponto P, e sobre dds, para o caso, que é o comprimento desse trecho aqui. Então, como podem ver aqui, já expressamos a densidade, não é? Que vai variar por cada ponto. Então, expressamos a densidade para um certo ponto genérico. E por conta dessa expressão da densidade, podemos expressar a massa desse ponto, não é? Massa do ponto x, y vai ser igual, então dds passa a multiplicar. Ficamos com aqui a densidade vezes o comprimento, dds. E já temos aqui a massa, não é, correspondente a esse ponto, mas o que pode constituir uma necessidade também é se determinar a massa da linha toda, não é, ou do corpo linear todo. E para o caso aqui, para determinarmos a massa do corpo linear todo, teremos que somar a massa de cada ponto, não é? Massa de cada ponto aqui que nós tivermos, e vamos somando essas massas, não é? Vamos somando essas massas e por conta disso teríamos a massa total desta linha toda. Mas porque os pontos eles são infinitos, não é? Porque o seu comprimento tende para zero, essa soma vai ser uma soma contínua. E uma soma contínua é feita por intermédio de integração, não é? E para o caso aqui, não é? Se quisermos a massa dessa linha toda, nós vamos chamar de MC. Então vai ser MC, que é a massa de toda esta linha, e vai ser igual a integral ao longo dessa linha toda, não é? De f de x y, não é? Que vai ser a densidade correspondente ao ponto vezes a diferencial de S, que é o comprimento deste mesmo ponto, não é? Então, temos este produto aqui que vai nos dar a massa de cada ponto, então teremos que somar, não é? Esses produtos aqui, teremos que somar, não é? Discretamente, se não fosse aqui uma soma contínua, ou seja, não fosse para cada ponto, mas como se trata de cada ponto, e o ponto ele tem uma dimensão que tende para zero, a soma vai ter que ser contínua e para o caso vamos usar integral. Então fica integral, não é? Ao longo da curva C de f de x y, não é? Vezes dds. Então, por fim, temos aqui aquilo que se chama de integral linear de primeira espécie, que é esta parcela aqui, não é? Integral, não é? De uma certa função em x e y, dds, que é o comprimento, não é? Da linha que vamos integrar ao longo dela. Então, isso é que se chama integral linear, não é? Isto daqui. Não tem apenas aplicação para cálculo de massas, pode calcular também centro de massa, pode calcular também volumes, no caso de elementos lineares. Imaginemos que tenhamos um elemento linear
em que é possível termos a função, não é, que vai nos dar a secção transversal, não é, desse mesmo corpo em cada ponto. Podemos então, a partir desse produto e por essa integral linear, calcularmos o volume desse mesmo corpo linear. E alguém poderia dizer, mas como é que uma linha vai ter uma área de secção transversal? Quando falo de corpo linear, na verdade, estou a falar daqueles em que a sua dimensão longitudinal é muito maior em relação às suas dimensões transversais. É um exemplo de varões que estive a mostrar aqui, não é? A sua densidade linear de massa. Mas nós estamos aqui apenas para mostrar qual é a expressão do integral linear de primeira espécie. Temos que mostrar também como é que vai ser calculada, não é? Então, para calcular, em primeiro lugar, vamos desvendar, não é, esse DDS aqui. Aqui, não é, está muito apertado. Vou aqui escolher um outro ponto. Vamos escolher aqui esse trecho, não é? Este é um trecho que nós temos, ele é DDS. Posso colocar aqui DDS. Não é? DDS vai ser o comprimento, não é, desse trecho. Para calcularmos o comprimento desse trecho, nós podemos usar o teorema de Pitágoras. E para o caso aqui, a projeção no eixo X desse trecho vai ser DDS, aliás DDX, perdão, e a sua projeção horizontal ou a projeção em Y vai ser DDY, não é? DDY. Então esse comprimento DDS vai ser igual a raiz de DDX ao quadrado mais aqui DDY ao quadrado, não é? E isso para coordenadas retangulares, né? DDX ao quadrado e DDY ao quadrado. Mas temos que lembrar também uma certa coisa, é que DDY sobre DDX vai ser igual a y derivado, não é? Então DDY podemos aqui isolá-lo e ficamos com y derivado e DDX. Então podemos substituir aqui em DDS, teríamos aqui, vou aqui mais para cima, não é? DDS vai ser igual a raiz de DDX ao quadrado mais DDY, já dissemos que é y derivado e DDX tudo ao quadrado, não é? Então aqui DDS vai ser igual, podemos colocar em evidência o DDX ao quadrado. Então DX ao quadrado, aqui abrimos um parênteses, ficamos com 1, aqui mais y derivado ao quadrado, não é? E depois aqui DDS vai ser igual, o d de x ao quadrado, não é? Vai sair para fora, não é? Sabemos dessas propriedades, ou podemos separar também, eles têm mesmo expoente, podemos separar aqui, e tendo esse raiz quadrada de d de x ao quadrado vai ser d de x, né? Então ficamos aqui com 1 mais aqui y derivado ao quadrado de d de x, né? E essa expressão aqui, para quem se lembra, é a expressão que é usada para calcular o comprimento de uma certa curva, não é? Então é aqui a expressão de DDS, nós vamos colocar aqui, mas esta expressão serve para o caso de a curva estar expressa em y em função de x, mas há casos em que a curva pode estar expressa em x em função de y, não é? A equação vai mudar, aqui vamos ter d de y e aqui x derivado, não é? Posso colocar também aqui o, não é, ds vai ser igual a raiz 1 mais aqui x derivado ao quadrado e aqui d de y,
no caso da curva estar expressa em função de y. Então, desta feita, nós podemos expressar aqui o nosso integral curvilíneo, integral c, f de x, y, d ds vai ser igual. Vamos supor que o c ele é limitado em x a partir de alfa, beta, então vai ser integral de alfa até beta, de f de x, y, vezes d ds, que é isto, raiz de 1, mais y derivado ao quadrado aqui e d de x. Poderia ser também a curva expressa em função de y, de alfa, beta, para o caso aqui seria x, aqui d de y. Mas há situações em que a curva pode ser dada parametricamente. Essa curva ser dada parametricamente é quando temos aqui o x igual a uma certa função t, o y igual a uma certa função de t, E para o caso aqui, temos que perceber que d de x vai ser igual a x derivado em t vezes d de t, e d de y vai ser igual a y derivado em t vezes d de t. Então, o nosso d ds vai ser igual, temos que substituir aqui por d de x e d de y. Então, aliás, é aqui, d de x e d de y. Então, se substituirmos por isso, no final das contas, vamos perceber que teríamos x derivado em t ao quadrado mais y derivado em t ao quadrado e depois em função de d de t. Então, o integral acaba se transformando o integral de c f de x, y, d ds. É apenas pegarmos as funções aqui que temos para x e y e vamos substituir aqui e teremos no final de tudo, se o t vai variar também de alfa a beta ou de a a b, então ficaríamos aqui com f de t, A função acaba se transformando numa função de t porque já substituímos o x e o y em t. E depois, vezes aqui o d ds, que é este, fica raiz de x t ao quadrado mais y derivado em t ao quadrado e depois d de t. Então, esse é o caso em que ela é dada parametricamente, Vou colocar aqui parametricamente. Mas há situações também em que a curva vai ser dada em coordenadas polares, A curva vai ser dada em coordenadas polares. Temos que saber também como lidar com isso, Então, para coordenadas polares temos que perceber aqui alguma coisa. Temos aqui um certo trecho que é dado em coordenadas polares. Então, o polo é este. Então, vamos ter aqui o primeiro ponto e depois aqui temos o segundo ponto, Então, este primeiro ponto aqui tem um certo raio R, e depois este segundo ponto aqui, por causa desse acréscimo de ângulo, que vamos chamar de d de φ, Por causa desse acréscimo de ângulo, acaba tendo um acréscimo aqui d de R, Este acréscimo é d de R. Então, este ponto acaba tendo um raio R mais d de R, Agora, qual vai ser o comprimento deste trecho, esse d de S aqui? Para termos o comprimento desse
trecho aqui também vamos usar o teorema de Pitágoras, mas precisamos de ter, não é, o comprimento desse arco aqui, e depois temos este comprimento também aqui que é DDR, já dissemos que é DDR. Então, porque isso tudo se aproxima a zero ou tende para zero, isso acaba sendo um dos catetos, esse é um dos catetos, essa vai ser a hipotenusa. Então, qual vai ser o comprimento deste? O comprimento deste vai ser o raio, né, vezes o ângulo, em radianos, para o caso. Então, o comprimento deste vai ser R, né, que é este raio, vezes D de φ. Então, vamos aqui usar o teorema de Pitágoras para determinar o DDS para coordenadas polares. DDS vai ser igual a raiz quadrada de um dos catetos, e um dos catetos é este, não é? Que vai ser o raio vezes D de φ. Então vai ser aqui raio D de φ, então ao quadrado, mais o outro cateto vai ser DDR, então ficamos aqui com DDR ao quadrado, e assim. Este vai ser o comprimento do trecho para coordenadas polares. Então precisamos aqui também por uma nota de que trata-se de coordenadas polares, não é? Então já assinalamos aqui. E continuando, uma das coisas que precisamos de perceber também é que nas coordenadas polares o raio é dado em função do ângulo, não é? Φ, para o caso. Então podemos dizer aqui que DDR sobre D de φ vai ser igual a R derivado. E vamos isolar aqui o DDR. Então DDR vai ser igual a R derivado e D de φ. E depois vamos substituir aqui e teremos nós que DDS vai ser igual a raiz de aqui R D de φ ao quadrado mais DDR, já dissemos que é R derivado D de φ. Então fica R derivado D de φ e ao quadrado, para o caso. E depois aqui podemos separar, teremos DDS que vai ser igual a raiz de R ao quadrado D ao quadrado de φ, depois mais R derivado ao quadrado vezes D ao quadrado de φ. E se formos a colocar em evidência o φ, depois fazermos a separação e tudo, vamos perceber que DDS no final de tudo vai ser igual a R ao quadrado mais R derivado ao quadrado e D de φ. Então essa vai ser a expressão de DDS para coordenadas polares, não é? E nós sabemos que para o caso de coordenadas polares nós podemos transformar as coordenadas polares ou as coordenadas retangulares, isso é o que eu queria dizer, não é? X e Y em coordenadas polares, não é? Então no final de tudo nós teríamos aqui, nós sabemos que nas coordenadas polares nós podemos transformar assim: x vai ser igual a R cosseno de φ e y vai ser R sen de φ. Podemos substituir na função que tivermos, não é? E depois vamos fazer aqui essa conjugação e vamos ter no final de conta a integral. Para o caso aqui, integral C f de x y e d de s seria igual integral, os limites seriam para o caso de φ, então de alfa a beta, não é? Da função que vai estar expressa para o caso φ r, e depois vezes o d de s, que é raiz de r ao quadrado mais r derivado ao quadrado e d de s, aliás d de φ, perdão, e d de φ como vem aqui. Então, para podermos calcular, não é, os integrais lineares de primeira espécie, temos que saber, não é, dessas coisas, não é? Para o caso d de s vai ser a expressão
que é usada para calcular o comprimento de uma certa linha, não é? Então, se tiver domínio aí dessa matéria de comprimento de linhas, vai ser mais fácil calcular essa integral. E quando a linha é dada parametricamente, né, ds vai ser este, é só substituir aqui, é fácil. Quando é dada em coordenadas polares também é assim, é só sabermos transformar. E dizer que a função, normalmente ela é dada, não é? A função que vamos estar a integrar ao longo da linha é dada. Depois a linha pode ser dada implicitamente, não é? Pode-se dizer que é 1/4, por exemplo, de uma circunferência que se situa no sítio xx, ou é 1/4 de uma elipse, ou vai ser o ramo esquerdo de uma certa hipérbole que fica no sítio xx, não é? E nós vamos ter que saber, não é, representar isso graficamente para podermos perceber melhor e determinarmos ou definirmos as funções que são mais adequadas, porque para o caso, imaginemos que a nossa curva seja uma parábola, né, normal, que é dada em função de x, então nós usaríamos essa expressão aqui, não é? Mas no caso de ser uma parábola, não é, que é dada em função de y, assim, teríamos que usar essa expressão aqui. Então temos que saber conjugar isso. E outra coisa que temos que saber conjugar é quando nos dão contornos fechados, não é? Por exemplo, tenho este contorno aqui, não é? Não tenho uma expressão, não é, em função de x que vai me dar todo este contorno aqui, não é? Tenho que saber como lidar com isso. E para tal, tenho que saber fazer a separação. Aqui, por exemplo, poderia separar daqui até aqui, não é? Tenho um ponto aqui, posso chamar de MN, não é? Então separo. Vou ter já uma expressão que vai me dar essa curva inferior e vou ter uma expressão que vai me dar essa curva superior. Imaginemos que seja uma elipse, por exemplo. Uma elipse, não temos uma função explícita para definir uma elipse em função de x, por exemplo. Nós teremos que separar. Na elipse vamos ter a parte superior e a parte inferior. Temos que saber lidar com isso. E também pela natureza de algumas curvas, imaginemos que nessa integral eu tenha um contorno que vai conter uma reta vertical. A reta vertical não tenho como expressar a reta vertical em função de x. Vou ter que expressar em função de y, algo do gênero. Então vou ter que usar essa expressão aqui. São dessas coisas que temos que jogar. Agora, esse é o vídeo teórico, não é? E para consolidarmos isso mesmo, vamos ter que ter ou resolver alguns exercícios práticos. É daí que vou fazer outros vídeos a seguir a este, não é, para podermos consolidar melhor, não é? E vou ficar por aqui, não é? Espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E até ao próximo vídeo.